Salmo 137. Saudade da pátria. Capítulo 1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediram a canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha alma destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, me não lembrar de ti. Se não proferir, Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, até os seus alicerces. A filha da Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Der com ele nas pedras. Quando os babilônios tomaram Jerusalém em 586 a.C., arrebatavam das mães seus bebês indefesos e os atiravam contra as paredes. Deus castigará a crueldade deles, fazendo-os ceifar aquilo que semearam. Isaías, capítulo 13, versículo 16, nos diz: e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Jeremias, capítulo 23, verso 2, nos diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. A violência impetuosa que usaram contra os outros se voltará contra eles. Nota duas coisas no tocante a esse clamor por justa retribuição. A retribuição divina recai principalmente sobre os adultos cruéis. São eles que sofrerão mais. Crianças inocentes, mortas em tempos de guerra ou de juízo divino, são recebidas por Deus. Deus somente atribui pecado a um indivíduo quando este rejeita a sua lei escrita no coração humano ou nas Sagradas Escrituras. 1 Samuel 15, verso 3 nos diz: vai, pois, agora, e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Romanos capítulo 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. No verso 14 nos diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. No Salmo capítulo 7, do verso 9, nos diz: tenha já
fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Embora o Novo Testamento saliente o perdão aos inimigos e a oração por sua salvação, Mateus capítulo 5 nos diz desta maneira: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44 nos diz: porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O tempo virá no desfecho da história, em que o Espírito Santo levará o seu povo a orar pela retribuição divina sobre os insolentes, impenitentes e ímpios. Apocalipse 6, 10 nos diz, para terminarmos: e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?